Nesse novo slide, eu quero colocar aqui alguns conceitos que eu acho fundamentais que o meu público conheça, tá? Então, vou colocar aqui conceitos fundamentais, tá? Então, o título do meu slide é este, e aqui eu vou colocar quais são esses conceitos, tá? O primeiro é com relação à palavra slide. Então, notem que eu fiz aqui o seguinte: eu tinha aqui uma leve marcação me indicando que ele ia seguir o marcador, né? Ao dar um backspace, eu elimino esse marcador, tá? Então, eu tenho essa opção também. Eu vou colocar aqui, então, o primeiro conceito é com relação à palavra slide. O que significa essa palavra? Se a gente for consultar, né, um dicionário formal, a gente vai ver que slide significa deslizar, tá? Então, vou dar um Enter e vou dar um Tab aqui para fazer uma indentação, né? Para aumentar o recuo. E vou colocar aqui deslizar, ponto e vírgula, passar gradualmente, tá? Então, isso que significa slide. Em uma apresentação, se refere às lâminas ou ainda às folhas desta apresentação, tá? Então, esse é o primeiro conceito que nós devemos conhecer. Depois, segundo conceito, é com relação à apresentação. A apresentação é, na verdade, né, a reunião de vários slides ou folhas, tá? Então, o slide, na verdade, é uma palavra americana, né? Uma palavra em inglês que significa deslizar, passar gradualmente. E foi adotado, então, pelo PowerPoint para designar uma lâmina ou ainda uma folha onde nós vamos inserir as informações que vão compor a nossa apresentação, certo? E a apresentação, então, é uma reunião, né, de vários slides ou ainda de folhas, ok? Vou criar aqui um novo slide, então, já estou posicionada no último, só clicar aqui em novo, tá? E aqui eu vou colocar o título de operações com slides. Então, eu quero especificar aqui quais que são as operações que nós podemos efetuar com os slides, tá? Então, para fazer isso, para demonstrar essas operações, eu vou inserir aqui um novo objeto que é muito utilizado no PowerPoint, que é a tabela, tá? Então, vejam, eu vou tirar esse marcador que eu tinha aqui, né? Eu utilizei o backspace. E eu vou vir aqui na guia inserir. Então, a tabela é um dos elementos que eu posso estar inserindo no meu PowerPoint, tá? E vou utilizar aqui dentro da guia inserir, então, a opção de tabela. Vou utilizar uma tabela de 3 colunas e 2 linhas. E está aqui. O PowerPoint sempre utiliza essa cor azul como default, mas depois, posteriormente, a gente pode ajustar, né? Formatando a tabela conforme o nosso gosto pessoal, tá? Bom, aqui nessa primeira linha, então, eu vou colocar os títulos dos campos que eu vou inserir dentro da minha tabela. Então, vou colocar aqui sequência, operação e depois descrição. Estou utilizando aqui o Tab para me movimentar entre uma célula e outra, tá? Então, é só clicar no Tab que ele vai se posicionando para nós. Aqui na sequência, eu vou colocar uma sequência numérica, tá? A operação, vou colocar aqui a opção de inserir, tá? E aqui na descrição, vou colocar o quê? Vou colocar assim que essa operação é utilizada para inserir um novo slide na apresentação, ponto,
pode ser acionada através da opção da guia página inicial ou ainda através do botão direito do mouse, tá? Então, notem que à medida que eu fui escrevendo aqui o conteúdo, ele foi quebrando as linhas, né? Porque faltou espaço. O que eu vou fazer aqui para ajustar? Eu tenho algumas opções, né? Eu posso vir aqui pela borda da linha da tabela e ajustar, né, o tamanho das colunas, certo? Aqui funciona exatamente como no Word, ok? E notem que quando eu estou trabalhando com tabelas no PowerPoint, eu também vou ter aqui as ferramentas de design e layout da tabela disponíveis, ok? E aqui na guia layout, eu também tenho como ajustar, né, o tamanho da minha coluna, tá? Então, eu posso utilizar esse valor aqui para estar ajustando o tamanho da coluna, certo? Ou ainda posso clicar nessa opção aqui para distribuir a largura das colunas igualmente entre elas, tá? Então, vejo que ao clicar aqui, ele voltou para o tamanho original, né? Então, vejo que aqui, nessas opções de trabalhar com tabela, eu não tenho aquela opção do Word de ajustar a tabela conforme o conteúdo dela, tá? Eu vou ter que fazer isso realmente manualmente, não vai ter outro jeito, tá? Então, eu vou pegar aqui pela borda da linha da coluna e vou ajustando conforme o conteúdo que eu quero mostrar aqui dentro. Eu achei que ficou melhor assim. Vejo que aqui também, eu estou na última linha da tabela. Se eu quero continuar inserindo dados, é só dar um tab, né? E eu continuo fazendo a minha inserção. Qual é a outra operação que eu posso fazer com slides que a gente vai ver na sequência? Eu posso fazer a exclusão, tá? Então, eu tenho mais de uma forma para excluir o slide, tá? E eu sempre tenho que cuidar qual é o slide que está ativo no momento, tá? O que seria o slide ativo? O slide ativo é este que está marcado em vermelho aqui ao lado, tá? Então, a exclusão vai ser utilizada para excluir o slide corrente ou ativo, tá? Pode ser acionada através do botão direito do mouse ou utilizando a tecla Delete, certo? Então, se eu estiver posicionado aqui e clicar no Delete, ele vai automaticamente excluir aquele slide onde eu estava posicionada, tá? Deixa eu desfazer essa ação. Ou ainda, se eu clicar com o botão direito em cima do mouse, posso utilizar aqui a opção de excluir slide, tá? Voltando aqui para nossa tabela, vou dar um tab, vou para a próxima operação, que é a operação de duplicar. Então, essa operação ela é muito útil, né? Porque eu vou utilizar ela quando eu quiser efetuar uma cópia fiel do meu slide anterior, tá? Então, vou colocar isso, utilizada para efetuar uma cópia fiel. E quando eu digo cópia fiel, eu digo que é tanto dos dados como também da formatação, tá? Do slide anterior. Ah, mas por que tu diz que isso aí é importante? Bom, veja que é o seguinte, notem, aqui nesse slide, eu coloquei o título, formatei o título conforme eu quero que apareça em todos os slides. E isso é importante, tá, pessoal? Porque assim, ó, se eu estou utilizando um tipo de formatação no título, e se eu estou utilizando um tipo de fonte, um tamanho, né, para descrever os tópicos que eu estou desenvolvendo, é importante eu manter essa formatação. Fica muito feio, fica muito ruim uma apresentação do PowerPoint quando eu tenho tipos de fontes misturadas, tamanhos misturados, fica muito... não fica um trabalho profissional, tá? Então, o ideal é eu sempre manter
a mesma formatação. Se eu estou utilizando aqui o tamanho de fonte 28 e aqui, né, no subnível estou usando também 28, então, de preferência, eu tenho que manter esse tamanho. Se eu estou usando aqui no título o negrito e sombreado, então, de preferência, eu vou continuar utilizando o negrito e sombreado, tá? Então, são detalhes que fazem a diferença no trabalho final, certo? Note que nesse slide seguinte, por exemplo, ó, eu não tenho a mesma formatação no título, tá? Por que que eu não tenho? Por que que eu não tenho? Porque eu acabei esquecendo. Então, quando eu utilizo a operação de duplicar sempre o último slide, como ele também duplica a formatação, eu não corro o risco de esquecer esses detalhes, tá? Eu, inclusive, já vou aplicar aqui o negrito e sombreado. E aqui também, ó. Nesse aqui eu verifico que também não tem, né? Então, negrito e sombreado, tá? Então, note que é o seguinte, aqui quando eu quero duplicar é muito fácil, é só clicar com o botão direito do mouse em cima do slide que eu desejo e utilizar a opção duplicar slide. Note que agora eu tenho 2 slides iguais, tá? O mesmo conteúdo e a mesma formatação, certo? Vou excluir esse último, era só para mostrar para vocês.